Nosso convidado de hoje é o professor Otto Nogami, economista, professor do INSPER de Economia, e o grande desafio é como voltarmos da pandemia para o retorno ao mercado normal. E o aconselhamento do professor que se formou no Japão, em Tóquio, estudou lá, estudou nos Estados Unidos, se formou lá também, e é professor hoje do INSPER, na Cátedra de Economia. É um prazer tê-lo conosco, professor. Um prazer professor. todo meu. Muito obrigado pelo convite. Nosso prazer. Professor, o que é que o senhor sugere a grande saída? Porque na nossa avaliação nós temos anos de crise, onde o Brasil entrou em crise, viemos enfraquecendo o caixa das empresas, a sobrevivência delas. Infelizmente, o mundo numa pandemia, e o grande desafio é, quem sobreviver, porque muitas quebrarão, também foi objeto do nosso programa, como vão sair da crise? Infelizmente, essa pandemia nos pegou exatamente no momento de maior fragilidade. A nossa economia estava em total desequilíbrio, seja no que diz respeito a contas públicas, seja no que diz respeito ao setor produtivo da economia. E aí, então, em função dessa combinação nefasta, né, se é que a gente pode dizer assim... Muito nefasta, pois é, professor. Aí que surge o grande, talvez o maior desafio do governo, né? Como voltar à normalidade. E nós sabemos, apesar dos pesares, que esse retorno não vai ser num processo fácil. Por quê? A tendência natural, então, à medida que as novas estatísticas mostram que o ápice da pandemia aqui no Brasil deverá ocorrer em torno de julho, então nós temos mais 3 meses, pelo menos, aí à frente de uma componente recessiva muito forte. Então, à medida que essa recessão perdura, isso então tende a fazer com que aumente o número de desempregados e o mais temível de tudo, a quebra de pequenas microempresas. Mercado interno. Mercado interno. Tá? E principalmente esse aspecto preocupa, por quê? Porque a gente não pode deixar de considerar que essas pequenas microempresas, elas são simplesmente a base de toda uma pirâmide produtiva do país. Né? Ou seja, o mercado de fatores, então vamos colocar assim, as grandes indústrias vão depender dessas pequenas. Sim. Então, à medida que elas não conseguem mais administrar o seu fluxo de caixa, o que será dessas empresas no futuro breve? E o pior ainda, como as grandes empresas poderão obter recursos produtivos para manter a sua produção? Bem, na verdade, esse dilema eu acho que hoje está claramente colocado para o governo brasileiro. Como ocorreu no mundo inteiro. Isso não é... a diferença do Brasil é que nós pegamos um momento extremamente frágil da economia, que as empresas vieram desde setembro de 2014 até agora numa crise. Maior, menor, mas com PIB caindo e não voltando. E já com caixa debilitado. Nós estamos assistindo o governo tomar medidas tributárias no sentido de tentar ajudar. Mas que não adianta, que ninguém vai pedir um parcelamento tributário se não sabe se a empresa vai sobreviver. O dinheiro não chega na ponta. O crédito não está chegando na ponta, tanto é que a pesquisa feita pela Datafolha aponta que 87% das empresas, micro e pequenas indústrias, não têm acesso a crédito nenhum. As grandes empresas não vão conseguir socorrer todo mundo. Sem dúvida. Elas não vão conseguir se socorrer também. E como fazer isso? Copiar o modelo de outros países do mundo? Não, talvez seja, né? Então, eu acho que todo esse momento que o mundo vive é um momento de aprendizado. Então, lógico, existirão economias que sairão na frente com soluções
talvez as melhores, né, para tentar resolver esse problema, dadas as características de cada país. Esse é um aspecto extremamente relevante, mas são aprendizados. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que, por exemplo, o próprio governo, para ajudar a economia informal, né, qual foi o procedimento dele? Criar um mecanismo saindo do sistema bancário tradicional. Por quê? São pessoas com restrições cadastrais, né? Então, criou-se um mecanismo alternativo para que o dinheiro pudesse chegar de alguma maneira a essas pessoas. Quando a gente fala da micro e pequena empresa, não é diferente. Por quê? Porque são exatamente aquelas empresas mais fragilizadas no que diz respeito ao seu fluxo de caixa. Então o governo deveria criar um mecanismo também alternativo para chegar a essas empresas, né? A verdade, professor... Porque seria uma maneira de irrigar. Elas precisam desse oxigênio no fluxo de caixa, porque senão elas vão padecer. Não tem por onde. Na verdade, nós temos 90 milhões de brasileiros inadimplentes, ou seja, com restrição de crédito. O fundo garantidor aprovado pelo governo, a primeira cláusula dela é se a sua empresa ou se o seu tiver alguma CPF tiver restrição, já não Exato. serve como fundo garantidor. Exato. 77% das empresas têm processo tributário. Ou seja, o governo também não tem caixa como os outros países do mundo. Outros países estão emitindo, ou vão emitir, enfim, outros países estão pagando para manter empresas abertas. Na verdade, oferecer um bônus. O Brasil precisa fazer isso? Eu acho que seria uma solução. Da mesma maneira como nós estamos ajudando, né, eu estou dizendo nós, mas no sentido Brasil, sim, claro. Sociedade brasileira, nós estamos ajudando aqueles integrantes do mercado informal, por que não fazer a mesma coisa com relação às empresas? Né? Do mercado formal. Um auxílio mensal durante um determinado período, tá, a fundo perdido. Isso. Essa seria uma maneira das empresas poderem sobreviver. Porque, veja, uma solução seria, por exemplo, fazer com que essas pequenas e microempresas emitissem commercial papers, notas promissórias, né, a serem resgatadas no futuro. Sim. Só que em função da própria característica dessas atividades aqui no Brasil, né, e além do ônus tributário, certamente elas não terão condições de cumprir ou honrar esse compromisso. Sem dúvida. Então, essa ideia do bônus, eu acho que seria fundamental. Então, o que a Flórida está fazendo? A Flórida, por exemplo, está pagando $10 mil por empresa para ela continuar parada, só para a empresa não fechar. Pois é. Só para não quebrar. Não então, que o Brasil precisa. E manter empregabilidade. Isso, claro, né? claro. Porque a gente não pode esquecer que, à medida que uma empresa quebra, ela está fechando postos de trabalho, consequentemente menos renda, menos consumo, ou seja, compromete toda a estrutura econômica do país. É verdade. Então, como manter isso? Então, que é o grande desafio. Que é o grande desafio. Então, agora nós queremos aproveitar o teu conhecimento acumulado. Aí que surge, né, como o senhor bem apontou. O grande problema, e quando eu falo dessa fragilidade que o nosso país vivia até recentemente, e continua vivendo, claro, tá, é exatamente esse comprometimento das contas públicas. Então a grande dúvida que começa a surgir é, existem soluções? Existem. Via governo, sem dúvida alguma. Né? Aquilo que a economia a gente sempre comenta, o modelo keynesiano. O modelo keynesiano é exatamente aquele modelo onde o governo atua na atividade econômica ou interfere na atividade econômica exatamente para modificar o ciclo. Né? Ou seja, tentar resgatar de alguma maneira o processo de retomada do crescimento. Que é fundamental. Que é fundamental. Só que para que isso possa ser feito, a necessidade de que o governo tenha caixa. E à medida que todo o caixa do governo, né, esteja comprometido com o endividamento que chega a quase 80% do PIB, né, aí, quando eu falo em grande desafio do governo, é nesse sentido. Então, será que não seria através de um mecanismo de enxugar a sua própria estrutura? Porque a gente sabe muito bem que a estrutura governamental ela é inchada, então estruturar, tá certo? De tal forma que haja uma drenagem de recursos exatamente para a base da pirâmide do setor produtivo da economia. Nós temos um desafio que chama-se tempo.
Né? Pois e é. as empresas estão, a cada dia que passa, elas estão fechando. Já estavam paradas, ou estão paradas, e possivelmente não reabrirão. E para cada dia que passa, esse quadro se agrava. O tempo é o maior inimigo dessa falta de tomada de posição para fazer o dinheiro chegar na ponta. Sem dúvida. Não, e a grande dificuldade, isso para as empresas, né? Sim. É que o governo não dá sinalização nenhuma com relação ao que eventualmente ele poderá fazer para tentar sair dessa pandemia. É verdade. Né? Porque senão estaremos criando uma outra pandemia, uma pandemia econômica. É verdade. Né? É verdade. Então é um momento que eu muitas vezes até caracterizo como sendo um momento de economia de recessão. Né? E é o que nós temos hoje, é o que nós estamos vivendo, quer queira, no quer mundo, não. Né? Pois no é. Mundo. Né? E à medida que a gente não vê essas sinalizações por parte dos nossos governantes, tá? Nós, enquanto trabalhadores, estamos perdidos. Tá? E certamente as empresas que têm, que analisam sempre, têm que planejar, têm que ter essa percepção do curto, médio e longo prazo, não conseguem. Bom, vamos agora presumir que as empresas, ou uma parcela delas, conseguiu sobreviver. Passamos pelo pico da pandemia. Como é que o senhor vê a retomada, professor? A retomada é um processo lento. À medida que nós temos uma estrutura totalmente fragilizada, então recompor essa estrutura, tá, para voltar à atividade normal, isso deve levar uns 2, 3 anos. Ou seja, no dia seguinte que acabar a pandemia, vai se voltar o quê? A 20%, 30%, 50%? Qual é a sua análise de uma forma geral? Claro que vão ter atividades sofrendo muito mais, outros sofrendo muito. Sem dúvida. Mas na média da economia, qual é a retomada que o senhor vê? É uma retomada lenta, ela deve atingir aí aproximadamente o que 20% do setor produtivo da economia, né? E à medida que há essa quebra, né, de micros e pequenas empresas, então, para retomar, para entrar no ritmo normal, nós temos que recompor essa base de produção, recriar essas empresas, inaugurar empresas, né, para exatamente chegarmos aí a uma base necessária e suficiente para atender a demanda da grande indústria que está lá no topo da pirâmide. Ou seja, estamos falando em anos. Estamos falando em anos, sem dúvida. E é um custo muito mais elevado do que se o governo copiasse outros países do mundo, que é dar o dinheiro para a micro e pequena fundo perdido. Para ela poder sobreviver. Para ela sobreviver e para poder ter uma retomada muito mais rápida e não ter também um problema social tão grave como poderá vir a ocorrer com insolvência, etc., demissões. Não queremos que ocorra, mas é o fato real que vem ocorrendo. Sem dúvida, porque uma solução com relação à manutenção dos postos de trabalho, o governo fez alguma coisa. Então, você é pequena empresa, então mantenha seu colaborador em casa, nós cobrimos uma parcela, um percentual. Só que a despesa da empresa não se restringe a isso. Quando a gente fala da mão de obra numa indústria, é 15%, 20%. Sim. Ela tem os outros 80%. É verdade. O aluguel, por exemplo, como é que eu vou manter o aluguel? Não vai. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala do comércio, né? E o comércio, sem dúvida alguma, o setor de serviço é o mais impactado nisso. Indústria, comércio, serviços são todos interligados. Pois é. Consumidor final. Sem dúvida. E agora, quando a gente fala do lojista, do pequeno empresário lojista, né? Que tinha lá seu ponto de venda dentro de um shopping, como é que ele está pagando o aluguel? Não está. Pois é. Pois é. Professor Otto Nogami, nós agradecemos muito a sua participação, o seu brilhantismo. Imagina, eu que agradeço o convite. Espero em breve trazer de volta com uma mensagem altamente positiva. Passamos a pandemia, vencemos e vamos crescer. Estamos no processo. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento. Com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!